que é rootless, como que ele funciona, o que ele existe. Só que para isso a gente vai ter que conversar um pouquinho antes e entender o que é um container de verdade. Quem aqui usa Docker? Beleza. Quem sabe o que o Docker faz por baixo dos panos? Então, beleza, vamos lá. Então, só um pouquinho sobre mim. Hoje eu sou Team Leader de DevOps e agora posso falar infraestrutura na Storyblok, que tem um time de dados também. Eu sou instrutor na Linux Chips sobre as certificações Kubernetes, EMA até hoje. Eu sou entusiasta em InfoSec e containers. E eu já fui um hater de container, estava contando aqui para a galera no OpenSpace de DevSecOps. Eu fiz uma carreira de vir de uma pessoa de segurança para DevOps, foi sempre me vendido container como uma solução milagrosa e eu odiava isso porque eu falava, não existe isso. Hoje eu não estou aqui, não posso falar nada, né? Não preciso continuar isso. Então, o cronograma do que a gente vai ver hoje. Primeira coisa, a gente vai ter que entender o que são os containers e o que são namespaces. Depois, o que não é rootless e depois o que é o rootless, a motivação do projeto e a vantagem e desvantagem, né? E a gente vai ver isso na prática também. Então, beleza. A primeira coisa, todo container é executado como root por padrão. Só que eu não estou falando isso só da perspectiva lá de dentro do container. No meu sistema operacional, outra coisa que a gente vai ter que deixar bem clara. Container, Kubernetes, Docker, é tudo um processo no sistema operacional, ponto. Só que, qual que é o padrão de mercado hoje dessas ferramentas e tudo mais? A gente instalou o Docker, Containerd, qualquer um deles, o processo em si, o daemon que vai rodar as nossas coisas, ele roda como root. Então, por mais que eu troque o meu usuário de dentro do container, na perspectiva do meu host, de quem está sendo executado, ele ainda é um root na perspectiva do sistema operacional. Isso é um problema, porque se existe um processo de escalar privilégio nisso, a pessoa já está como root ali dentro. Então, um problema, o estrago na máquina é muito grande. Então, o que é o container? O container é aquela tecnologia que a gente tem, que ele vai permitir a gente pacotar e isolar um processo. Então, dentro do nosso ambiente. Então, a gente tem essa imagem clássica, que é a nossa aplicação, compartilhando nossas libs, rodando em cima de uma container engine, que ela vai compartilhar com as coisas de kernel do meu sistema operacional, que roda em cima de uma virtualização. Essa é a imagem clássica batida que a gente vê toda vez que a gente fala de container. Mas o que tem embaixo disso? O que acontece por baixo dos panos? Porque assim, a gente fala de container, é sempre um limbo muito grande da gente entender o que ele faz. Por exemplo, eu posso acessar vamos levantar a mão. Eu posso acessar um container Docker sem ter o Docker na máquina? Eu posso ter um container em shell script? Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo isso como é possível para vocês hoje. Para pegar o exemplo aqui, eu peguei o Docker e o Containerd, só primeiro para a gente entender como que é o fluxo de trabalho. Então, eu tenho o meu Docker CLI, nessa primeira imagem. Quando eu edito qualquer comando, eu vou mandar um comando para a Docker API, e ela vai traduzir isso, e ela vai chamar o meu Containerd, e aí o meu Containerd, ele vai para rodar o meu container, ele vai passar a instrução para o meu runC, e o meu runC em si vai executar o meu container. Então, olha quantos passos tem do meu comando Docker para realmente acontecer alguma coisa no sistema operacional. E a mesma coisa, eu tenho um exemplo aqui no lado, que é com o Containerd. Ele tem um pouco de etapa a menos, que ele vai chamar o Containerd, ele vai chamar o runC, e o runC vai fazer a magia toda acontecer, que ele vai criar os meus Linux namespace e as minhas capabilities e vai fazer o meu container realmente acontecer. Então, isso aqui é o que acontece por baixo dos panos. Mas eu quero ir um pouco mais para dentro, então vamos entender a Syscall que acontece por baixo disso. Então, ali no começo, eu estou rodando um strace no processo referente ao Containerd. Então, eu estou jogando todas as chamadas de sistemas que estão acontecendo para eu ver quais que acontecem. E ali eu estou dando um Docker run, e eu estou só executando um echo. E ali a gente consegue ver que eu tenho o meu adaptador do Docker rodando ali, que ele vai estar chamando o meu Containerd. Depois disso, é o meu Containerd, como a gente viu na imagem, que ele vai chamar o meu runC, que daí ele vai passar as instruções para o sistema operacional, falar, cria o meu container que eu preciso. E aqui a gente vê a magia acontecer, que é realmente o que o sistema operacional entende, que vai ser através do comando unshare, e a gente tem umas flags aqui, que isso aqui é o coração do container, isso é o container propriamente dito. A gente tem essa chamada que chama clone new ns, clone new UTS, clone new IPC, clone new PID e clone new net. Isso aqui, o que são esses parâmetros? São as chamadas de sistemas para criar um Linux namespace. Então,
O que o Unshare, o que o runC fez? Ele fez uma chamada de sistema para criar Linux namespaces, ponto. Então, isso é o final do que o container faz, propriamente dito. E o que são os Linux namespaces? Então, um namespace ele vai envolver um recurso global do sistema, então a gente tem a parte de network, a gente tem a parte de hostname, memória, processos, e a gente vai conseguir isolar isso em uma nova camada, onde ele vai só existir só ele. Então a gente vai criar uma caixinha, então a gente tem o sistema operacional rodando, e a gente vai conseguir separar isso. Só que, como eu falei, um container é um amontoado deles, então a gente precisa entender qual que é a responsabilidade de cada um. Então aqui a gente tem, então quando a gente fala de um container, a gente vai ter os cgroups, que eles vão ser responsáveis por separar a fatia de recurso, então CPU e memória, nosso sistema operacional. A gente tem o IPC, que é a chamada de sistema para fazer ele, é o clone new IPC, que ele vai controlar o systemv, pontos de memória, fila POSIX. A gente tem o network, que é o clone new net, que ele vai gerenciar e disponibilizar os recursos de rede. Então, placa de rede, controle de IP. Eu tenho o new NS, que ele vai referente aos meus pontos de montagem, se eu quero compartilhar alguma coisa com o meu host ou não. Eu tenho do meu PID, que é o meu isolamento de processos. Eu tenho um de time, um que vai fazer toda a magia para o rootless nascer e existir, que é o new user NS, que ele é o último namespace que foi adicionado no kernel Linux, que é o namespace de usuários. A gente já vai ver mais sobre ele. E a gente tem o UTS, que ele vai gerenciar o nosso hostname. Então aqui, o que é interessante para a gente, todos a gente viu, mas o que vai fazer tudo ser possível para a gente é através do user namespace. Então ele entrou na versão 3.1 do kernel Linux e ele vai fazer o isolamento e falso mapeamento de usuários dentro do sistema operacional. O que ele vai me possibilitar sem ficar escovando muito byte? Eu vou poder mapear um usuário, então vamos supor ali com a imagem, eu estou mapeando o ID de usuário no meu sistema operacional 1001, um usuário que não tem permissão nenhuma, só que quando eu crio o meu namespace, esse namespace, esse processo que vai nascer lá dentro, ele vai enxergar o ID 0. Então, para ele é root. Só que quem está executando esse root não é root. Então, aí que eu crio um universo ali dentro daquele usuário que não é privilegiado. Então, ali, se, por exemplo, o meu container for explorado, qualquer coisa acontecer, porque quando a gente está falando de segurança, a gente sempre tem que contar a possibilidade de existir uma falha. Eu caí desse container, fui hackeado. Só que hoje, se eu caio no ambiente normal, fui hackeado, eu estou como root. Nessa perspectiva de container, se eu consigo escalar esse privilégio. Se eu estou utilizando o conceito de rootless, eu caio no usuário 1000, eu não consigo fazer mais nada no sistema operacional. Então eu tenho uma outra trajetória, depois de tudo que eu já fiz, para conseguir fazer isso. E eu vou mostrar aqui mais ou menos como isso funciona. Então ali, eu dei um whoami, eu estou com o usuário Ubuntu, o ID 1000, mostrou meus grupos, e ali agora eu vou criar um namespace usando o comando unshare. Estou passando a flag _user e --map root user, que ele vai fazer esse processo. O primeiro de criar o meu user namespace e o outro falar que esse user namespace vai ser um usuário root falso. Então, quando eu já executei aqui, ele já está me trazendo. Nessa linha aqui, eu já estou como root, rootless, que é o nome da máquina, só que aqui dentro eu já estou como root. Só que dentro de um usuário não privilegiado. Então aqui, ó, o meu ID é 0, os meus grupos pertencem ao grupo de root, só que é um root dentro de um usuário sem permissão nenhuma. E isso é possível através do que a gente chama de sub-ID. Então eu vou poder mapear 65 mil IDs para cada um usuário. Então, como que funciona isso? No meu host, a perspectiva do meu usuário é 1000, e eu vou poder ter até 65 mil. Só que no meu host, quando eu tiver um desses usuários falsamente mapeados, eles vão ter um ID maior, então ele vai ter 1 mais 65 mil. Então eu consigo saber de quem está dentro desse namespace e quem faz parte dele. Então aqui é que vai funcionar toda essa parte de mapeamento do user namespaces. Só que agora falei bastante, bora ver isso um pouco na prática. Então deixa eu só rotear aqui rapidinho. Então aqui, ó, galera, eu estou na mesma máquina, só explicar um pouquinho no conceito do que a gente está aqui. Então eu vou executar, eu estou exatamente na mesma máquina com o usuário não privilegiado. Vamos ver tudo que eu consigo fazer com o usuário não privilegiado. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa, eu estou tentando abrir a porta 80. Eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho permissão de rede, não tenho permissão nada. Tentei trocar o hostname da máquina, eu também não tenho permissão para fazer isso.
Ali, eu tentei abrir um namespace, então eu passei a flag -net, -net-UTS. Ele fala assim, ó, esse usuário não pode criar namespaces, ele não pode fazer nada. Então, beleza, meu usuário não tem permissão nenhuma. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu estou criando um namespace, um user namespace, e eu vou falar agora, ó, pode ver que meu usuário mudou para nobody, e eu começo a ter permissão para fazer alguma coisa. Mudou o meu ID, então aqui eu ganhei uma nova perspectiva no meu sistema operacional. Então, vamos só adiantar um pouquinho aqui. Opa! Então, beleza, ó, meu ID está o mesmo. E ó, a perspectiva no meu sistema operacional, eu estou rodando e o meu ID ainda continua do meu usuário Ubuntu. Beleza. Então, está rodando o meu processo, o meu sleep. Só que agora eu quero ganhar mais poder com esse usuário. O que eu vou fazer? Vou sair do meu namespace. Opa, eu vou tentar criar um outro, eu não tenho permissão. Sair do meu namespace, agora eu vou tentar criar o meu namespace com mais permissão, que é usando o map-root. Então, eu estou passando aqui o map-root user e eu vou criar esse namespace do zero com bash. Então, aqui eu virei root. Então, ó, eu tenho o ID 1000. Vamos ver como que o meu sistema operacional enxerga isso. Eu ainda continuo com o usuário Ubuntu, só que no meu terminal de cima eu ainda sou o root. Vamos tentar abrir a porta 80? Ainda não posso abrir essa porta 80 e a gente vai ver onde está o pulo do gato. Eu também não consigo mudar o meu hostname da máquina. Vamos passar aqui. Eu vou criar um namespace dentro do namespace que eu criei com o meu, que ele está com falso usuário root. Então, eu estou dentro de um usuário, sem permissão, eu criei um usuário root, e desse usuário root, eu vou criar um novo namespace falando que eu quero ter permissão, por exemplo, para mudar o meu hostname. Vamos ver? Antes eu não consegui fazer isso, como vocês viram. Só que agora, dentro do meu namespace, eu consegui. Então, ó, meu ID continua como root, e agora eu vou tentar trocar o meu hostname dessa máquina. Eu vou dar um sleep só para a gente ver a perspectiva. Agora eu consegui trocar o meu hostname, ele está aparecendo como KCD ali. E agora vamos dar um sleep para ver como que o sistema operacional enxerga isso. E eu ainda continuo rodando com o usuário Ubuntu. Então eu consegui criar um processo que eu conseguia mudar o que ele enxerga como host da máquina. E agora eu vou fazer a mesma coisa abrindo a porta 80 que eu não conseguia, porque para abrir uma porta abaixo de 1024 eu preciso de permissão de root. Só que eu consegui abrir uma porta 80 ainda com o usuário Ubuntu. Então isso permite um leque de coisas que eu posso fazer de ter um ambiente inteiro embaixo de um usuário sem precisar ter root. Porque, vou até perguntar, alguém tem uma aplicação que precisa ter usuário root? Que não tenha permissão ou alguma coisa? Então, hoje, o maior vetor de ataque, quando a gente está falando de ataque em containers, essas coisas, é que esses processos rodam como root. Então, por mais que a gente mitigue, aplique qualquer coisa, se isso for explorado, ele ainda está embaixo de um usuário root, que é o que a galera da segurança quase morre quando instala o Docker pela primeira vez, o processo root rodando lá. Então, aqui, ó, eu continuo mostrando as perspectivas do sistema operacional. E aqui eu estou criando um container completo. Então, ó, eu estou criando uma camada de network, uma camada de PID. Eu estou falando que esse processo ele vai poder ter processos filhos abaixo dele, então eu vou poder abrir vários processos. E eu vou montar um diretório de proc para ele. Então, ó, eu simplesmente criei um container completo usando o shell da forma mais simples e pura possível que o runc fez para a gente, de forma automática. Então, ó, eu sou o root, eu tenho um processo, meu processo 1, exatamente igual a um container. E aqui eu vejo como o meu sistema operacional está enxergando isso. Então, todos um processo embaixo do meu usuário Ubuntu. Ó, consigo abrir a porta 80, eu só vejo um processo, e aqui a gente vai conseguindo ver. E aqui, quando eu listo meus namespaces do Linux, eu posso ver que eu só tenho eles, e eles estão isolados do resto do meu sistema operacional, só que de uma forma manual. Então, beleza, agora vamos entender a primeira coisa, o que não é rootless, para depois a gente entender o que é o rootless. Então agora, o que eu dei para vocês foi a base de tudo. Então o que é um container por baixo, o que são os namespaces e como tudo isso funciona. Agora a gente vai cair para o assunto de verdade. A primeira coisa, rootless não é dar acesso ao daemon do Docker. O que é muito comum quando tem uma máquina compartilhada ou alguma coisa, é você adicionar o usuário no sistema operacional, por exemplo, para o grupo Docker, que é isso aqui. Só que quando você faz isso, o que você faz? Você dá permissão para um usuário que ele vai poder interagir com o Docker que está rodando como root. Então, se esse usuário, por exemplo, rodar esse comando abaixo aqui, que eu estou montando o barra como volume dentro do meu container, eu simplesmente tenho acesso ao barra inteiro desse Linux. Então,
eu simplesmente virei root da máquina sem ter root. Então, basicamente, é o primeiro passo para uma exploração. Se tiver isso aqui, já era, perdeu a máquina. Num contexto de segurança, isso é extremamente crítico, porque você deu literalmente permissão de root para um usuário que não ia para ter. E a quantidade de vezes que eu vi isso em banco, em tudo que vocês podem imaginar, é muito comum, porque a galera não pensa nesse tipo de exploração. Você pensa, o desenvolvedor, a pessoa, qualquer pessoa, tipo o DevOps, qualquer um, vai conseguir trabalhar ali no host, ter permissão de criar container, só que ele não enxerga que, se o usuário for malicioso, ele consegue montar uma máquina inteira. Outra coisa, passar um ID de execução na hora que a gente está rodando um container. Mesma coisa quando a gente troca ele lá no Dockerfile, então pegando os dois pontos ali. Então, quando a gente troca o ID no container, como eu mostrei, quando a gente faz isso, ele só troca dentro do container, na perspectiva do meu container, não do meu host. Então, por mais que eu fizer isso, ainda dentro do meu host, eu ainda estou rodando como root. Então, isso aqui não é rootless. Mesma coisa quando a gente faz isso dentro do Kubernetes. O que ele vai fazer para a gente? Ele só vai automatizar esse processo de trocar lá no meu Docker. Outra coisa, a gente tem uma outra flag no Docker de configuração, que é o Docker Mapper UseNS. Se você faz isso, ele também não é rootless. Eu já vou mostrar agora. Então, isso aqui, desculpa pela claridade, né? Tá tudo escuro. Então, aqui a gente tem um exemplo do que não é rootless, o que é rodando em namespace e o que realmente não é. Então, a gente tem o primeiro, um caso normal, onde eu tenho o meu host rodando com root, o ID do meu Docker é root, e eu tenho um container rodando lá com root e outro com outro ID. Então, na minha perspectiva do meu sistema operacional, tudo é root. No outro, eu tenho um exemplo rodando com esse UserNS. O que o Docker faz? O daemon do Docker, ele ainda continua rodando como root, só que os meus containers vão ser mapeados, os IDs, para dentro de um user namespace. Só que o processo principal do Docker ainda está sendo executado como root. E aí a gente entra no que a gente quer chegar, que é o nosso rootless, que é quando a gente tem o processo do Docker, ele se enxerga como ID 0, só que ele ainda está embaixo de um usuário. Só que hoje, esse conceito ele já não é mais uma prova de conceito, ele realmente é aplicável no nosso dia a dia de diversas formas, e é o que a gente vai ver agora. Então, o que é o rootless? Então, o rootless é a capacidade de um usuário executar um container sem privilégio nenhum. Esse usuário não precisa criou o usuário, ele só pode executar um comando, ele vai ter que executar esse container. Então, ele não precisa ter não precisa fazer nenhum ajuste nesse usuário para ele. Só quando a gente fala de rootless, a gente não está falando de ferramenta, a gente está falando de um conceito. Então, existem N formas de você fazer isso, não tem uma fórmula ali, então eu vou mostrar um exemplo aqui agora para a gente fazer. E o porquê o interesse do rootless? Como eu falei, essa perspectiva de você ter o container rodando com o root, para a questão de segurança, é o pior ponto quando a gente fala de container, porque ninguém quer ter nada rodando como root. A primeira coisa, vulnerabilidades existem, saem todo dia e não importa, por exemplo, que nem eu falei, tudo é processo. Galera, mesma coisa para Kubernetes. Kubernetes é um container rodando. Existem vulnerabilidades para ele. Então, diferente de outros projetos, a galera sempre presta muita atenção, é uma galera muito atenciosa em projetos de segurança, só que ainda pode existir. Então, se sai uma falha, por exemplo, que explora o Kube API, imagina o caos que vai ser se isso está divulgado para a internet e tudo mais. E você pode perder um cluster e aí exploração para o data center inteiro e para onde for. Outra coisa, erro de configuração. Erro de configuração acontece. Então, é normal, às vezes a pessoa não tem conhecimento, só que isso pode ser explorado de alguma forma e você pode acabar perdendo um ambiente inteiro por causa disso. Então, é sempre muito perigoso quando a gente fala desse ambiente de container devido à exploração. Exploração lateral, eu estou dentro de um container, eu posso ir pulando para outros containers, mapear um ambiente. Então, é muita coisa que a gente pode fazer no ambiente de containers quando a gente está falando de segurança. Como eu falei, voltou. Diminuir a maior superfície de ataque quando a gente está falando de um container. Então, ali, outra coisa. Saiu hoje, eu estava vendo recentemente a galera postando sobre partes do Kubernetes expostas para a internet sem autenticação. Porque a pessoa cria o Kubernetes, joga lá a API, só que, gente, a API do Kubernetes, ela não precisa ser pública, a primeira coisa é essa. Você precisa só ter acesso a ela, mas não publiquem ela pela internet, por favor,
Porque se tem qualquer exploração ou erro de configuração, pode comprometer seu cluster inteiro. E outra coisa que o Rootless vai proporcionar para a gente é poder ter um ambiente compartilhado. Então imagina você ter uma máquina onde cada usuário, cada desenvolvedor pode ter o seu cluster Kubernetes dentro dessa máquina, sem dar problema com nenhum outro e sem, por exemplo, ter um herdar a permissão do outro. Então o que a gente vê? Precisou criar um cluster com uma permissão especial porque um time precisa, o outro não. Então aqui você está literalmente quebrando todos os usuários por usuário no sistema operacional e separando ele realmente em permissões e microambientes inteiros. Então, só que nem tudo é só alegria, né, quando a gente fala. Então, quando a gente fala de Rootless, ainda hoje, ele já está muito mais simples, só que ele ainda envolve uma complexibilidade, ele envolve um processo de maturidade. A gente só pode abrir porta acima de 1024, por quê? Por mais que lá no meu container eu estou rodando no 80, no meu sistema operacional eu não posso. Por quê? Eu sou um usuário sem permissão. Então eu vou ter que mapear uma porta alta do meu sistema operacional, que nem o Kubernetes fez com a Node Port, uma porta lá alta mapeada para uma porta baixa lá dentro. Então a gente vai ter que fazer isso. Ele precisa do cgroup v2, isso quando a gente fala de Kubernetes. Por enquanto, as nossas Node Ports elas vão ser baseadas dentro de um Network Namespace, então elas não vão poder ser compartilhadas entre namespaces. Por enquanto, ele não suporta o AppArmor e, por enquanto, também ele não suporta volumes não locais, como SCSI ou FS. Então, por enquanto, ele não suporta por causa do problema de lidar com os IDs. A gente precisa que esteja um kernel mais da 4.18, utilizando o overlay da 5.11, então vamos falar que assim, 5.11 para cima. Nesse ponto de sem ferramenta de bootstrap, eu estou falando exclusivamente sobre Kubernetes. Se der tempo, eu mostro como a gente cria um Kubernetes utilizando o Rootless, mas não vou prometer. Então, agora vamos ver como que a gente vai rodar um container no modo de Rootless. E vamos ver como isso é simples. Então, primeira coisa, como que eu resolvi o problema inteiro? Vou dar aquele get docker para instalar o Docker. O que eu vou fazer? Aonde eu paro só com o barra, não, eu só vou passar um barra Rootless e está pronto. E está instalado o meu Docker pronto para ser rodado como Rootless. Ele só pede para eu fazer 2 exports. Então, o primeiro é o path do executável e o segundo é onde que ele está rodando o socket do host. Então, só copiar e executar. E agora o meu usuário já pode criar container. Então, vamos ver. Já tem acesso. Vamos dar um Docker aqui, vamos criar um containerzinho aqui. Vamos ver primeiro as informações do host. Então, está instalado, bonitinho, como qualquer Docker que a gente instala. E agora a gente vai conseguir rodar as nossas coisas como Rootless. Então, vamos... Deixa eu só acelerar aqui. Então, aqui vamos rodar o nosso primeiro container. Então, vou rodar um sleep, só para a gente fazer o teste que a gente mais fez ali no outro. E aqui no outro, eu tenho uma visão do meu host. Então, na perspectiva do meu host, o que está acontecendo? Então, ali o meu container está rodando, tudo bonitinho. E agora vamos ver como que o meu host está enxergando isso. Vamos procurar aqui primeiro pelo meu processo do meu Docker. Então, o meu Docker ele está rodando embaixo do usuário Ubuntu. Então, estou rodando como Rootless, estou rodando uma plataforma de container dentro de um usuário sem permissão nenhuma. Então, agora vamos dar uma olhada aqui e procurar o meu sleep. O meu sleep está rodando com o meu usuário Ubuntu. Agora, vamos ver qual que é a diferença do Rootless para o não Rootless. Então, na mesma máquina, eu estou rodando em cima, dentro de um usuário, e embaixo o Docker normal. Então agora, o que eu vou fazer? Vou criar o meu segundo sleep, e agora vamos ver qual que é a perspectiva do sistema operacional enxergando eles. O primeiro é o que eu estou rodando como Rootless, ele está rodando com o usuário Ubuntu. E o de baixo, ele está rodando com o usuário root. Então essa é a principal diferença quando a gente está falando do conceito de Rootless ou não. Então aqui eu tenho o meu Docker 100% funcional, rodando dentro de um usuário sem permissão nenhuma. Então, isso é o que é o Rootless da forma aplicada e a gente viu que não é difícil da gente ter isso. Só deixa eu passar o próximo slide aqui. Galera, esse é o que eu tenho para... Quanto tempo ainda tenho? Então, ignorem o meu tchau, depois eu mando de vocês. Então, a partir da 1.22 do Kubernetes, tornou-se possível rodar o Kubernetes como Rootless. Porque antes... Era possível, mas você tinha que baixar, editar o componente do Kubernetes, então a gente precisava fazer um patch no kubeAPI, no kubeproxy, para fazer isso possível. E na 1.22,
através da proposta. Isso se tornou possível simplesmente passando uma flag de configuração. Então, ali, para a gente rodar um Kubernetes no kubelet, para rodar um Kubernetes, a gente não precisa mais fazer um patch do kubeless, a gente só precisa passar uma informação para ele, que é o rodando em namespace. Então, agora, quais distribuições Kubernetes já adotam o rootless para rodar diretamente ou dentro de um usuário? Então, o kind, todo mundo usa ali para desenvolver seu cluster. Ele já pode ser executado dentro de um Docker com rootless, você pode ter seu cluster inteiro, mesma coisa para o Minikube. E agora, sem ser Docker em Docker, no caso, a gente pode rodar o 3KS, que é um Kubernetes, ele é um pouco menor e tudo mais, mas ele já tem a opção de setup, só passar menos rootless e ele funciona. E a gente tem o Usernets, que ele é uma distribuição ainda de criar isso, que ele é um monte de shell script, que ele vai criar. Ele, no entanto, foi até a prova de conceito que baseou todo o conceito do Kubernetes em namespaces. Só que não tem um modo fácil, então aqui foi uma pesquisa que eu fiz e muito trabalho, pegando de todos os lugares, então eu me baseei. Primeira coisa, do Casey Hightower, no Kubernetes The Hard Way. Então, fiz tudo o que ele fez dentro de um usuário, dentro de um namespace, então passo a passo do que a gente aprende nesse tutorial para dentro para criar esse cluster. Então, o que a gente vai fazer aqui, eu vou tentar mostrar rapidinho. Eu vou criar um user namespace. Dentro dele, eu vou executar todos os binários do meu Kubernetes, o meu container runtime, e eu vou criar um socket e eu vou expor. Então, para isso, eu estou usando uma ferramenta que chama Rootless Kit, que ele vai facilitar o processo de criação de namespaces. Vou estar utilizando o meu container runtime, vai ser o containerd. Eu vou usar o Sleep for Nets para fazer e o FuseNFS para minha parte de network, de file system. Então, aqui eu vou mostrar meio rapidinho. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar o processo. Aqui eu já estou dentro do meu usuário, sem privilégio, e aqui são todos os meus binários. Como eu falei, tudo é um processo, tudo é um programa que a gente vai ter que executar. Desculpa. Então, aqui eu vou ter que executar um a um, criando namespaces e executando eles, mostrando como eles podem existir aqui dentro. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou startar um processo dentro, lembrando, aqui eu estou um usuário que eu criei aquele namespace usando o mount group, então eu estou dentro de um usuário sem permissão, com um usuário root, que eu vou criar esse ecossistema inteiro. Então eu vou executar esse script, que ele vai criar todos os meus processos. Então aqui ele vai criar todos os meus namespaces, e aqui é um script que ele vai fazer todas as adaptações que eu preciso apagar aqui, vou fazer o mount das coisas e tudo mais. Então, vamos pular essa parte que está acabando, vamos para a parte que interessa. Então, aqui, eu estou passando a flag que entrou na 1.22, que é o kubelet em user namespace, não preciso mais fazer o patch do negócio. Então, aqui, falta um minutinho, então vamos só mostrar na prática. Aqui eu vou executar cada componente na mão. Galera, depois isso aqui está no YouTube para quem quiser assistir essa demo, tá? E narrada, tudo certinho, para ver com mais calma que o assunto é denso. Então aqui eu vou executar componente por componente na mão, com todos chamando os arquivos de configuração e tudo mais. Vamos jogar mais um pouquinho, que é muita coisa que a gente tem que executar, né? E aqui eu estou com o meu cluster rodando inteiro. Então, a gente pode ver, eu tenho o Nginx rodando, deixa eu voltar aqui, último. Beleza, eu tenho todos os meus processos. Então, meu kubeproxy, API, scheduler, controller, todos eles estão rodando. E agora, o que eu estou fazendo? Eu estou mapeando a minha porta 6443, que é a porta da minha API, para uma porta no meu host. E agora eu vou começar a fazer isso. Então, dei um kubectl get nodes. Por que não aparecem meus componentes do control plane aqui? Porque eles não são containers. Então, a gente está acostumado a ver muitos componentes do control plane como container, aqui eles são processos. Aqui eu criei um Nginx. Expus a porta 80 dele, e agora eu vou acessar esse container. Então, a porta 80, como eu falei, a gente não pode abrir. Eu mapeei uma porta alta, então a gente criou uma node port, e aqui eu estou acessando o Nginx, que no container ele está abrindo a porta 80, só que para o meu host, tudo dentro debaixo de um usuário, e aqui eu tenho a árvore inteira de processos, mostrando que ele ainda está executando dentro de um namespace. Aqui eu só vou fazer uma chamada de DNS, mostrar os IDs tudo bonitinho, para garantir que eu estou criando um outro container e eu consigo acessar a comunicação entre containers, mostrando que
network de containers está funcionando. Então, eu estou chamando baseando em serviços, baixei o meu index, vou dar um cat aqui e, beleza, ele está abrindo, baixando. Então, eu criei um ecossistema inteiro de Kubernetes dentro de um Linux namespace, com usuário sem privilégio nenhum. E, galera, é isso. É o que o tempo deu agora. Então, algumas coisas para o futuro, mas isso deixa. Acho que a gente não tem tempo para dúvida. Aqui são as referências para quem quiser tirar alguma foto, alguma coisa. E, obrigado, valeu, galera. É isso. Tá bom. Então, você foi e fez a introdução sobre a parte do rootless. Mas para alguém que está querendo implementar DevSecOps na empresa, isso seria algo de início para fazer? Ou você acha que é algo muito mais avançado e tem outras partes para poder resolver antes? Vamos falar assim, se o Kubernetes é o começo de uma jornada, o rootless vai ser o final. Então, assim, quando a gente está falando de DevSecOps e tudo mais, isso aqui, a gente vai falar que é a cereja do bolo, é o preciosismo do preciosismo. Assim, quando a gente fala de ambientes críticos e tudo mais, isso aqui é a cereja do bolo para você ter um ambiente mais seguro. A gente nunca pode ter um ambiente 100% seguro. Mas esse, assim, vai ser o final, você tem um caminho todo a preparar antes. Porque, por exemplo, também não adianta você ter tudo isso aqui e não ter processo, código ser um queijo suíço. Então, assim, você tem que preparar toda uma casa, depois que tudo já tiver tudo com política, tudo com cheque, já está seguindo todas as políticas de segurança de baseline, da CIS, por exemplo. Aí você pode começar a partir para esse caminho. E, novamente, isso foi um conceito que começou a ser aplicado em Kubernetes. Proposta em 2020, vamos falar assim, ela é nova. 2022, ela se tornou possível em muitos pontos. E agora, 2023, ela está ganhando mais força ainda. Então, assim, é algo que quase não tem conteúdo. Então, pouco conteúdo. É a galera que criou a POC. Então, se você vê, tem 2 pessoas que falam sobre isso. E as 2 foram as que criaram o conceito e aplicaram ele. Então, então, assim, é um assunto muito novo que cada vez vai ganhar mais notoriedade porque ele depende do amadurecimento, só que quanto maior e já está gigante a adesão a container, ele cada vez mais vai se tornar um assunto necessário. Então, aqui para o futuro, ele vai cada vez mais ganhar ferramentas de bootstrap rápido, mas assim, eu falo para vocês que isso aqui vai ser o futuro da segurança em containers. Então é isso, galera. Brigadão. Foi um prazer.